Podemos? Pode. Todos ouvindo aí? Todos ouvindo? Beleza, show de bola. Beleza? Vamos lá. Pessoal, boa tarde, obrigado pela presença. Meu nome é Fernando Risato, esse é o Kelvin Merlotti, nós somos da Embarcadero e nós estamos aqui para falar um pouco para vocês sobre modernização de aplicações. Então a ideia é mostrar um pouco como projetos tipicamente desktop, projetos tipicamente client-server ou os chamados monolitos podem ser modernizados para suportar todas as novas plataformas mobile, web, e principalmente serviços na nuvem com REST. Então essa é a ideia dessa palestra, sempre focado em reaproveitamento. Então a ideia não é reescrever, até porque reescrever custa muito caro. Reescrever projetos é um monte de dinheiro que você está mandando embora e conhecimento. Então como eu faço para aproveitar esse conhecimento acumulado da sua equipe, o conhecimento e a estabilidade que você tem num produto ou num software, e manter isso e trazê-lo para os dias atuais e suportar as tecnologias atuais. É isso que a gente vai tentar mostrar aqui hoje. Ok? Então vamos lá, o Kelvin vai começar. Eu começo mentindo? Quer dizer, isso, falando a verdade. Tá bom, então isso, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kelvin, eu sou responsável hoje pela área de serviços da Embarcadero aqui no Brasil. Beleza? Então vamos começar falando de um termo que é muito mal entendido, legado, né? A gente tem o hábito de entender o legado como algo ruim, não é verdade? Mas dá uma olhada no sinônimo, o que esse cara significa. Porra, é algo legal. Se você escuta falar que uma família deixou um legado para a próxima geração, que bacana, né? Às vezes você fala que você tem um software legado, é velho. Como assim? O negócio não é bem assim, né? Vamos lá. Onde está o problema então? Que na nossa área de tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Então, rapidamente você deixa um legado para frente, né? E talvez isso é onde ficam as dúvidas, beleza? Bom, vamos repassar um pouquinho, vamos reviver um pouquinho dessa história para a gente entender onde que essas mudanças aconteceram e em que momento que a gente está. Eu sei que poucos de vocês lembram dessa época, quase ninguém usou sistema desse tipo, em tela, né, e tal, de texto, mas era assim no passado, mainframes, uma máquina só. Depois houve um avanço, já começaram a ter terminais burros, tudo centralizado num servidor. Aí começou a ter telinhas mais modernas, né? O tempo foi passando. Aí começaram a pensar, peraí, e se eu separar as camadas? E se eu conseguir isolar minha regra de negócio, do meu banco de dados, da minha aplicação? E hoje muito se fala do modelo em microserviços, das responsabilidades bem definidas, é um pouquinho mais disso que nós vamos falar. Mas pensando nessa evolução, né? O que a gente vê hoje? Tá aí, esse monte de temas, monte de termos, onde a gente se sente repreendido, meu Deus, como é que eu vou atender tudo isso, né? Cada dia a gente olha um site, vê um termo novo, uma tecnologia nova, como é que eu vou dar conta, né? É uma pressão que a gente sofre. E aí, isso que vem acontecendo, né? E a gente fala, puta, e o que vai acontecer? Tem algumas coisas que muitas pessoas estão considerando futuro, mas que já são realidade. Quer ver só exemplo? IoT, Internet das Coisas. Tem um exemplo aqui, real, de uma software house que transformou um varejo fazendo contagem de estoque por RFID. Mas RFID já existe há muito tempo, né? Não é tanto modernidade assim, certo? Mas o custo disso há anos era inviável. Hoje em dia, com a ascensão da IoT, está barato fazer, né? E muitas outras coisas. Se falar em Big Data, poxa vida, como é que eu vou lidar com Big Data, né? Aqui está uma solução que nós desenvolvemos para uma empresa que tem capacidade de fazer conciliação de dados com fontes dinâmicas. Ou seja, não interessa de onde vem a informação, eu consigo dizer, olha, isso aqui bate 100%, isso parece bater, isso tem certeza que não bate. Interessante, não? Como que você faria um negócio desse pensando no modelo tradicional de aplicação, lá cliente-servidor com banco relacional lá do passado? Detalhe, isso aí é tudo SaaS, rodando na nuvem, Amazon, feito com o que a gente vai mostrar aqui hoje. Machine Learning, inteligência artificial, Deep Learning, meu Deus, o que é isso, né? A matemática, a estatística aplicada na computação, para dar inteligência para as coisas. Outro exemplo prático que aconteceu na Embarcadero Conference agora em outubro de 2019. A gente não teve aplicativo para o evento, mas a gente teve o WhatsApp. Então você abria uma tela de conversa do WhatsApp e colocava lá, palestra tal, palestrante tal, quais são as próximas palestras, e ele ia te mostrando as coisas, podia avaliar uma palestra, tudo baseado em tecnologia atual.
inteligência artificial. Então, enfim, a gente foi treinando ele para que ele tivesse essa capacidade de entender o comportamento do usuário. Aí a gente pega e pergunta, peraí, isso são coisas de futuro? Não, né? Estão acontecendo. Fora uma série de outras que a gente não está mencionando aqui, do tipo blockchain, etc. Bom, como que isso tudo é possível? Né? De onde que vem essas coisas todas? A gente está no mercado que está respirando a necessidade da tecnologia. Aí você fala, ok, e eu aqui com o meu legado. Né? O que eu vou fazer com esse legado? Bom, veja que a gente tem alguns desafios desse legado. Uma coisa importante, né, abrindo um parênteses. É errado o legado? Eu fiz algo de errado? Volta um pouquinho no tempo lá daquela tela azul e pensa se você tinha os recursos de hoje naquela época. Muitas vezes não dava para fazer diferente lá atrás, não é? Hoje, começar algo pensando como antigamente é errado. Mas, poxa, se eu comecei daquele jeito e está pagando o leite das crianças, vou falar que é errado? A empresa está aí, está indo bem, está vendendo, tem clientes, é errado? Não é errado, mas não é porque deu certo até hoje que vai continuar dando. Então essa pressão toda do mercado pelas coisas novas, como o pessoal disse no início, né, as coisas sexys, às vezes fazem sentido, a gente precisa estar atento a isso, beleza? E aí alguns dos desafios que aquilo que a gente veio trazendo do legado, a gente precisa contornar. Alguns deles, por exemplo, o fato de ser um monolito, de ser um único cara, normalmente um executávelzão, né, ou um conjunto de grandes executáveis que você tem que lidar, você tem que administrar. Isso dificulta, por exemplo, manutenção. Poxa, eu vou mexer num lugar, estrago o outro, sei que aqui não acontece isso, são só em outros lugares, se vocês não acontece isso. Mas enfim, manutenção é um parto, escalabilidade, essa imagem ilustra bem, né? Você vai levar uma pedra desse tamanho lá no topo, é muito mais difícil do que levar pequenas pedras, não é verdade? E hoje o que a gente faz quando está num ambiente, com o que a gente tem hoje, né, com o legado? Eu preciso escalar, aumenta a máquina. A gente chama de escalabilidade vertical. Então põe mais memória, põe mais HD, daqui a pouco você põe um data center da NASA e não vai dar certo. Precisa melhorar essa estrutura, não é verdade? O que mais? A gente tem a elasticidade. Você foi lá e aumentou memória, aumentou disco. Poxa, legal, tem o recurso aqui disponível. Aí o cara terminou aquele período de faturamento, de fechamento do mês. O que ele faz com tudo aquilo? Nada, fica lá ocioso. Poxa, estou pagando tudo aquilo, necessariamente não poderia encolher depois que a demanda passou? Coisas que com o monolito é muito difícil a gente fazer, né? E aí o microserviços veio ganhando força como alternativa para solucionar esses pontos especialmente, né? E aí, resumidamente, né, algumas características de uma aplicação ou de uma arquitetura em microserviços. De forma geral, é um grupo ou uma funcionalidade, um grupo de responsabilidades ou uma responsabilidade bem definida. Então não tem mais aquele lance de eu ter um monte de coisas dentro de um serviço. Você tem um servicinho com a responsabilidade dele muito bem definida. E aí, o que faz sentido estar dentro de um microserviço é uma discussão religiosa, vamos dizer assim, mas o importante é você ter esse escopo, ok? Altamente testável, então ele tem que ser bem possível de você testar, de você manter, evoluir aquilo. Desacoplado, vamos falar já, mas existem algumas teorias para você implementar, alguns padrões para implementar microserviços. Um deles diz, por exemplo, que cada microserviço tem que ter o seu próprio banco de dados. Aí você fala, como assim? Imagina, integridade referencial, como é que eu vou ter o cliente num banco, nota fiscal no outro? Isso não existe. Sim, existe. Dependendo do cenário, você tem que abrir mão da integridade em prol da performance, talvez, da escalabilidade. São coisas que a gente tem que quebrar a barreira do que a gente está acostumado, certo? Então, o desacoplado é uma das características. Deploy independente, consequentemente, né? Foco do microserviço sempre é baseado no negócio. Eu tenho que pensar o negócio e baseado no negócio a gente vai idealizar o microserviço. Muitas vezes a gente pensa em construir uma API, um serviço, pensando na tecnologia. Isso, às vezes, é um revés. E fala-se muito de que cada microserviço seja tocado por uma equipe, o que não é a realidade da maioria das software houses das empresas, né? Seja software house, seja empresa que produz seu próprio sistema. Você não tem um time de TI gigante à disposição. Mas essa é uma das teorias que está lá documentado sobre microserviço. Isso aqui é muito importante. Mais importante do que dizer o que é microserviço é o que não é. Não entendam microserviços como a solução da vida, a bala de prata que mata tudo, que resolve todos os problemas. Não. É sim uma alternativa muito interessante, mas tem que ser
bem pensado antes, ok? Não é uma receita de bolo, não tem, faça isso, 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 que você vai ter uma arquitetura de microserviços, infelizmente. Seria muito mais fácil, né? Muito menos dolorido se a gente tivesse esse mapa, mas não existe. E também não encarem como religião, partido político, time de futebol. Porra, não, aqui é microserviço e pronto, nunca mais vamos fazer. Não é bem assim. Entendam como isso funciona, apliquem, validem e aí decidem onde cabe, beleza? Resultados, tudo aquilo que a gente comentou você consegue alcançar no mundo de microserviços. Então você facilita a sua manutenção por estar isolado, por estar desacoplado, independente, etc. Você consegue fazer escalabilidade horizontal. Então ao invés de eu pegar uma super grande máquina, eu pego várias pequenas máquinas, que são normalmente mais baratas, e posso subir várias. É tão legal que eu posso chegar ao ponto de uma máquina morrer e não afetar em nada a minha aplicação. Eu posso chegar ao ponto de subir uma nova versão e o cliente nem perceber. Uma nova versão da minha regra de negócio, com uma validação a mais, e ok, tá tudo bem. Por quê? A hora que ele clicou no botão, bateu no servidor com a versão antiga. Aí eu subi uma versão nova. A próxima requisição bate na versão nova. Eu desliguei o antigo. Tá tudo bem. O cara nem viu. Então tem alguns benefícios bem interessantes que isso pode trazer pra gente. E consequentemente a questão da elasticidade. Ok, estou no momento de pico. Subo todas as máquinas, deu hora, não preciso mais daquilo, eu vou lá e diminuo. Economizo recurso nesse momento, né? O iFood, por exemplo, é um case bem interessante de elasticidade. Quando que o iFood é utilizado? Almoço e janta. E o resto do período? Por que eu vou ter centenas de servidores no ar? Na verdade? Então, em cenários que faz muito sentido. Ok? Importante, não tentem reinventar a roda. Vai começar com microserviços? Entra nesse site, microservices.io. Os caras já documentaram uma série de problemas e como se resolve aquilo. Tá tudo lá muito bem escrito, ok? Inclusive essa questão de banco de dados, etc. Tá lá. Estuda antes de começar a aplicar. Faz muito sentido, ok? E aí um dos principais erros que a gente comete quando começa a entrar no mundo de microserviços é querer sair voando. Engatinha primeiro, depois aprende a andar, depois você corre, aí você voa. Então vai devagarinho, baby steps. E aqui tem algumas sugestões, né, de níveis em onde você pode se encontrar. Então, estou conseguindo aplicar práticas de clean code, beleza, sem engatinhar. Conseguir fazer teste automatizado, então beleza, vamos para o próximo passo. E assim vai, tá? Então é uma sugestão de evolução, vamos dizer assim, ok? Então não tentem começar no mundo perfeito, se é que existe mundo perfeito, não é verdade? Bom, aqui está uma outra dica muito importante. Faça incremental. Ao longo do tempo, que é a sua linha azul, o seu monolito vai diminuindo e os seus serviços vão aumentando. Então eu não preciso simplesmente, como o Fernando falou, vou reescrever. Para tudo, para. Tipo o João Kleber, Exato. né? Para. Não precisa desse nível também. Pega uma funcionalidade, a mais relevante ou a mais crítica, que mais consome recurso, não sei. Cada cenário é um cenário. Como eu disse, infelizmente não tem receita de bolo. Identifica aquilo que faz sentido para você e começa com ela. Isola ela, enfim, a gente vai falar um pouco mais de como fazer essa migração a seguir. Né? Aqui sim, uma receita de bolo não para implementar microserviços, mas para você fazer essa evolução, para fazer essa migração. Primeiro de tudo, planeja. Como assim planeja? É isso que eu comentei. Identifica dentro do seu cenário o que faz mais sentido de isolar. Para uns vai ser uma pesquisa de CEP, para outros vai ser uma consulta de CNPJ, para outros vai ser uma gravação de uma nota fiscal. Não sei. Entendam o que faz sentido separar do seu monolito. Em seguida, testa. Garanta que aquilo funciona do jeito que está hoje. Registra o teste de forma manual ou automatizada. Obviamente que se for automatizado vai ser muito menos dolorido, né? Então você implementou o teste, aí você começa a mexer na sua aplicação, vai lá e refatora ela, isola as dependências, tal, dentro do mesmo projeto. Isolou, mexeu um monte, peraí, mexi, pode dar erro, né? Então testa de novo. Testou, vai lá e extrai aquela regra que você isolou fora do seu projeto, faz um serviço para aquilo, testa esse serviço, ele dá o mesmo resultado que dava antes, ok, então vai para o próximo passo, integra o seu legado com esse serviço que você criou, e aí testa de novo o legado, ele tem que dar o mesmo resultado lá do primeiro teste, e aí você consegue avançando com a outra funcionalidade, etc. Perceberam o quanto de teste tem aqui? Se você não se atentar aos testes, é tiro no pé. Precisa tomar cuidado com isso, porque inevitavelmente, onde a gente mexe, né,
Mexeu no negócio, às vezes, sem querer, escorrega o outro lá do outro lado. Então o teste é imprescindível. E aí tem ferramentas e ferramentas para ajudar a fazer esse teste automatizado. Dentro do grupo da Embarcadero a gente tem uma que é o Ranorex, vocês podem passar aí depois e tirar dúvidas sobre ela. Não é o foco aqui. Bom, vamos falar agora sobre que apoio que eu preciso ter ferramental para conseguir fazer isso tudo, né? E não tem jeito. Se você não tiver uma tecnologia, uma ferramenta, uma plataforma resiliente para te ajudar a fazer isso, para te ajudar a aproveitar a base de conhecimento, capital intelectual, capital humano e etc., vai ficar bem mais difícil. E eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho sobre como uma ferramenta pode ajudar e exemplificar esse roteiro que a gente falou, de identificar a funcionalidade e fazer essa separação, esses refactorings, até chegar num resultado final mais moderno. Beleza? Até porque, que eu vou estar comentando de ir desconstruindo o monolito, né, em etapas. Né? E realmente tem que ser em etapas, porque como é que você vai fazer? O mundo não pode parar. Né? Você tem ao mesmo tempo a empresa andando, demandas novas chegando e algo que eu já tenho funcionando, mas que eu quero remodelar. Então, a ideia de fatiar isso, né? E aquela velha história do Jack, o estripador, vamos por partes, né? É extremamente válida. A gente, em conversas com clientes, né? Uma ocasião, um certo cliente disse, olha, eu tenho essa mesma funcionalidade, ela está implementada em 14 projetos diferentes e ela tem pequenas diferenças nesses 14 projetos. E eu nunca consegui ter isso aqui de uma maneira unificada. Elas são a mesma coisa, só que feito 14 vezes diferente, e toda vez que a gente altera, a gente tem que ficar replicando nos projetos, porque elas têm pequenas diferenças entre elas. Esse é um candidato ideal para virar um microserviço, porque é um cara que eu tenho que extrair desse e parar de replicar código, extrair no microserviço e começar a decompor isso. Então, começa pelos serviços que são mais relevantes, aqueles que vão causar impacto, né? E depois esse processo ele se acelera. Conforme o monolito vai se quebrando, você vai tornando isso um processo mais repetitivo. Tá? Então, quando a gente fala de quando a gente fala de tecnologia, ou como é que eu faço, né, para suportar, principalmente quando eu falo de projetos pré-existentes, né? Então eu preciso de uma tecnologia que de maneira integrada me entregue interface de usuário, me entregue acesso a dados, suporte para a nuvem, com acesso a recursos de categoria Enterprise e com um ferramental que seja produtivo. Então é muito difícil no braço você conseguir esse tipo de evolução de um projeto, especialmente projetos que têm vários anos de vida. Então, quando a gente fala em ferramental, por exemplo, dentro do RadStudio, que é o que a gente trabalha, eu consigo hoje atender todo esse leque de tecnologia que a gente está vendo aí, passando das interfaces desktops, que são aquelas interfaces tradicionais, aqui vocês, a maioria dos RPs e sistemas hoje utilizam, mas não só no Windows, suportando Mac, suportando Linux. Até mobilidade, estão passando por desenvolvimento mobile, né? Sempre com compilação nativa para todos os dispositivos. E com aquilo que a gente falou lá no começo, reaproveitamento de código, não é reescrita de código. Significa eu conseguir pegar uma regra de negócio que nasceu num projeto, que rodava eventualmente em um Windows 3.1 16 bits, essa regra de negócio é compilável hoje por um dispositivo móvel e vai rodar no Android. Então, esse tipo de tecnologia faz toda a diferença ao longo do tempo e na preservação do seu conhecimento e do investimento que você fez naquele código. Né? Então, hoje a gente consegue suportar toda uma arquitetura como essa que a gente está vendo aí. Desde os microserviços, deploy em back-end Linux ou Windows, com suporte a IoT, suporte à nuvem e integrando todos os dispositivos conhecidos, seja desktop ou seja mobile. Então, aqui a gente tem um exemplo, obviamente lúdico, né? Um exemplo que nos permite mostrar de uma maneira prática como é que isso é possível. Então imagine que isso seja uma interface de um RP desktop. Então aí eu tenho um projeto que faz uma consulta de CEP. Né? Dentro do meu projeto tem uma função de consulta de CEP. É uma funcionalidade comum a vários projetos. Né? Então inicialmente eu tenho esse cara... Na próxima tela tem a visão maior, dá um next aí. Isso, aqui. Focando então, por exemplo, essa funcionalidade Super RP, gente, ó. De consulta de CEP. Isso é reutilizado em todo o sistema, em várias partes do sistema. E a consulta de CEP, ela, enfim, eu simplesmente preciso dela, porém agora disponível em outras arquiteturas, em outras plataformas. Então, saindo de uma plataforma, de uma aplicação, tipicamente Windows, desktop, rodando em Windows, inicialmente você tem algo
em geral, né, quando a gente olha para os projetos tradicionais, Legados. você tem algo assim. Como é que a gente fazia o projeto? Bom, você construía uma interface visual e lá na interface visual você programava as ações que iam ocorrer. É assim que o mundo era. Vai na. Né? Isso. Não adianta agora você falar, não, mas poxa, não é uma boa prática. Até não é boa prática agora. Mas eu sei que esse é o na recurso. empresa de vocês ninguém clica no botão e sai programando, isso não acontece lá. Mas aqui nesse exemplo a gente fez isso para ilustrar, entendeu? É assim que o mundo foi criado e o desenvolvimento do mundo Windows, que era até então, a maior parte do desenvolvimento ocorreu. Então quando eu pego um código desse que está acoplado à interface, depende da interface, o que eu consigo fazer? Eu consigo extrair inicialmente esse cara, por exemplo, e separá-lo em um método. Então, nesse primeiro passo, numa separação desse código no método, eu já começo a ter uma independência da minha interface. Isso ainda estou lá no meu mundo Windows. Né? Num próximo passo, esse cara que está aí no método separado, o nosso pesquisar CEP, né? ele vai passar por uma outra transformação, veja que o código permanece o mesmo, porém ele foi segregado em uma unidade independente. Então essa unidade independente, ela não tem mais nenhuma dependência daquela interface visual. Então eu comecei a separar, a desconstruir meu monolito. O que eu consigo com isso? Eu consigo ter outras interfaces consumindo essa mesma regra de negócio. Eu já ganhei alguns pontos, porque eu não vou replicar aquele código. Ok? E abrindo um parênteses, gente, aqui fica claro a necessidade de um teste. Você acabou de tirar uma regra de negócio de um lugar, colocar em outro e chamar ela. Aparentemente inofensivo, né? Quantas vezes vocês tentaram fazer isso e pipocou o erro, não é verdade? Então, teste é muito importante. Ele tem que dar o mesmo resultado que estava antes. Exatamente. Mesmo que for o CEP errado. Tem que ser o mesmo. Bom, numa próxima etapa, esse cara, que era a nossa consulta de CEP, que antes estava numa interface compilado numa aplicação desktop, ele passou a mesma regra de negócio, passou a fazer parte de um microserviço. Então, o mesmo código que você está habituado, ele vai se transformar num microserviço, um método GET de um microserviço. Então, lá no microserviço, para quem já tem algum contato com isso, HTTP, o GET é o método que permite você fazer uma consulta de uma informação. Né? Então, esse cara aí, ele foi refaturado de maneira que o mesmo conhecimento, a mesma regra, passou a ser parte de um microserviço. Seguindo nessa linha, esse microserviço, agora fazendo um teste dele, ele agora me passa a retornar um JSON. Então, é aquela mesma consulta de CEP, só que agora, ao invés de uma conexão direta ao banco de dados que está aqui na minha máquina, estou fazendo uma chamada a um cara remoto que me devolveu um JSON. A regra de negócio está lá preservada. Certo? Seguindo nessa evolução, eu passo a ter a total separação da regra de negócio em um microserviço. Então, aquilo que antes era o nosso buscar CEP, passa a fazer uma chamada a um serviço remoto. Vamos lá. Aí eu tenho uma interface novamente funcionando no Windows, só que agora ela não chama mais, acho que tem mais um aqui, né? Não. A gente já falou, essa mesma aplicação ela foi estendida, né, para o mundo, diferentes plataformas. Mundo novo, vamos dizer assim. Mas nesse momento ela passa a consumir aquele microserviço, Exato. dando o mesmo resultado. Porém, note uma diferença agora. Aquilo que antes você estava levando ou permitindo uma execução somente no Windows, passa a ter esse leque de plataformas que você está vendo aí. Então, a mesma inteligência de negócio, o mesmo código, agora podendo ser compilado para todos esses caras que a gente vê aí. Tá? Então isso vai acabar resultando, por exemplo, naquela mesma interface sendo compilada e rodando num Mac. A ideia original era que isso ia rolar ao vivo, essa parte, né? Mas vocês podem ver que não tem estrutura para o notebook que está aqui. A gente acabou colocando em um PowerPoint, mas a gente tem rodando ali. Tá? Então isso aqui é o mesmo cara consultando o CEP no Mac, rodando em macOS. Se a gente evoluir, eu tenho o mesmo cara consultando o CEP em Linux. Se a gente evoluir, eu tenho o mesmo cara, é o mesmo código, zero de alterações, consultando o cara, ou CEP em iOS. Num dispositivo móvel, iOS, um código nativo rodando no dispositivo. Se eu seguir, o mesmo cara rodando em Android. É o mesmo projeto, consultando o mesmo microserviço rodando em Android. Então isso tomou aquela inteligência. Obviamente que aqui a gente fez um cenário extremamente reduzido, né? A regra de negócio do CEP ela é, entre aspas, bastante simplista. Mas isso poderia ser um cálculo de uma folha de pagamento que contém uma inteligência enorme. E ele foi removido da aplicação
transformado num microserviço e agora ele está disponível para todas as plataformas e eu reaproveitei aquela inteligência que eu tinha. Eu não reescrevi, não tive que repensar a lógica, não tive que revalidar a lógica. Então esse é digamos, esse caminho, né, que nós trilhamos essa jornada para trazer de uma aplicação tradicional desktop chegando a todas essas plataformas que a gente viu, né? E aí o Kelvin vai fazer uma revisão de onde Veja que, nós estamos, que até maluco, onde nós chegamos. assim, né? Se você estivesse pensando na sua aplicação desktop, vocês estão ouvindo bem? Porque meu microfone mexeu aqui, eu não sei se... Mas beleza. Se a gente estivesse pensando naquela aplicação desktop ali, que é o que nós temos hoje, né? Nosso ERP, que está tudo ali no próprio botão, e tem a regra de negócio. Vocês viram que tinha um select lá, acessando o banco e tudo mais. Se eu fosse colocar aquilo no celular, qual a chance de você fazer isso? Zero. Se aquele select está indo num Oracle da vida, no SQL Server, como é que você vai fazer o seu iOS celular e lá no SQL Server conectar direto? Então os malucos aí que tentam fazer isso. Mas faz algum sentido? Segurança, performance, 3G super estável, né, no nosso 3G, tentativa de 4G, super estável no país, pensa o tempo todo quebrando conexão. Não faz nenhum sentido, na verdade. Então, esse tipo de arquitetura é o que te possibilita ampliar os horizontes. Lembra de uma coisa, você só consegue visualizar um cenário novo a partir do momento que você conhece ele. Então, se você só conhece o mundo do legado, você só vai pensar como um legado. Tem uma historinha interessante que eu vi esses dias, não lembro a fonte, mas uma criancinha de 4 anos acordou de madrugada, chegou e falou assim: pai, eu vou casar? Porra, filho, madrugada, você vai casar, vamos dormir. Não, pai, mas você vai morar comigo? Não, filho, não vou morar com você. E a babá, vai morar comigo? Não, filho, não vai. Ah, então tá bom. Moral da história, uma criança de 4 anos que só sabe viver com o pai e com a babá, acha que o futuro dela é viver com o pai e com a babá. Então, se você só está acostumado com o que você faz hoje no dia a dia, sem se aventurar minimamente no resto, você vai continuar fazendo no dia a dia. E não é só nós, não somos só nós que estamos falando isso. Acho que vocês ouviram de um ou outro comentando hoje, né? Da evolução, da necessidade de serviços e etc. Então, pensem bem na hora de fazer isso daí. Resumindo, o que a gente fez? Identificamos lá dentro do super ERP nosso ali, né? Bem lúdico, qual era a funcionalidade que a gente ia fazer, no caso foi a consulta de CEP. E aí, refatoramos ela. Primeiro, tirei a dependência daquele botão. Tudo estava no botão. Tirei, primeiro, isolei ali da interface. Joguei numa segunda classe para deixar desacoplado. Criei um serviço consumindo esse mesmo cara. Fui lá no legado e falei, agora ao invés de você ir no banco, fala com o serviço. Aí o serviço vai no banco. Show de bola, tudo funcionou? Sim. Agora eu posso criar uma aplicação nova. Multi-device, roda Mac, Windows, Linux, Android e iOS. 5 plataformas, sem falar nas versões 32 e 64 bits que cada uma delas tem. Justamente. E tá lá, funciona do mesmo jeito. Sua regra de negócio preservada. Lembra de tudo aquilo que a gente falou. Não é de uma hora para outra, não é de uma vez, tem que ir gradativamente, tem que planejar, tem que testar muito, mas é possível. Mas dá para fazer. É possível, não é verdade? Então a gente não precisa ficar esperando. Mas grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não interessa se está salvando vidas no metrô ou caixinhas de ovos, você vai precisar tomar cuidado, beleza? E, gente, microserviços, infelizmente, tem uma série de pegadinhas, a gente tem que estar muito bem atento. Alguns dos desafios estão aqui, ó. Teste automatizado é um deles. A maioria das empresas, infelizmente, não tem nem a cultura de teste. Não tem nenhum setor com alguém para ir lá e testar. Que dirá um teste automatizado? Se mexe, senão você vai ficar para trás. Deploy. Pegar uma aplicação, instalar numa máquina quando ela é 1 ou 2 serviços executáveis é uma coisa. Imagina quando você tem dezenas ou centenas de serviços, onde alguns deles você tem que instanciar 2, 3, 10 vezes. Vai fazer isso na mão? Não, né? Você tem que automatizar isso de alguma forma. Tem que fazer balanceamento de carga. Não adianta eu ter 5 instâncias de serviços se o meu cliente bate sempre na mesma porta. Vai ficar controlando porta na mão? Não. Tem que aprender outras coisas. A parte de segurança. Ok, fiz uma API. Qualquer um pode chamar essa API? Se o cara descobrir meu URL, ele vai acessar minha regra de negócio? Lógico que não, você tem que tomar cuidado com isso. Log e monitoramento. Log já é um negócio chato de fazer, mas a gente sempre faz porque o cliente fala que o sistema errou, né? Você vai lá e mostra para ele. Não errou, tá aqui. Imagina quando você tem, de novo, uma série de serviços rodando, cada um fazendo o seu log. Você vai fazer log em TXT, vai ficar jogando no seu banco de dados, e depois precisa indexar isso. Tem ferramentas específicas para esse tipo de coisa, né? Então,
Big Data é uma outra coisa que é mais do que necessário, né? Aqui estão algumas das tecnologias que muito provavelmente, para não dizer inevitavelmente, vocês vão lidar quando trabalhar com microserviços. Algumas relacionadas a log, monitoramento, outras relacionadas a automação, outras relacionadas a teste, outras relacionadas a segurança. Mas assim, minimamente falando, aí você fala, credo em cruz, né? Lidar com a minha linguagem de programação aqui já é um desafio, imagina com tudo isso. E assim, é bem isso. Tem que sair só da linguagem de programação e olhar o mundo ao redor. Tem muita coisa boa e pronta e que funciona bem. E muita solução como essa que vocês estão vendo aí. Isso ajuda você a montar um projeto escalável. Então é olhar um pouquinho fora da caixa e pensar, olhar o que existe pronto, que todo mundo está usando e que me permite um projeto profissional. Tudo isso é possível de utilizar com o seu projeto. E óbvio, né, gente? Não precisa se tornar especialista em tudo isso. Tem gente que sabe muito de cada um desses negócios. Uns que sabem mais de um. Então, busca ajuda. Você precisa saber minimamente cada um desses, não ser especialista, ok? Isso é importante de lembrar. E no final das contas, microserviço é tipo isso aí, né? Não sei se alguém conhece essa imagem, mas o cara fala, vem microserviços, aí ele vai chegando. E de repente, ó... Pernas pra que te quero. Microserviço é mais ou menos assim. No começo é tudo bem legal, velho, que porra, que legal do castelo. A hora que você começa a usar, é desafiador. Não desistam na primeira, ok? Mas um desafio, porque o resultado é bem legal. Possível, bastante possível. Vamos para as perguntas? Vamos lá? Dúvidas? Dúvidas que eu preciso pegar o fonezinho, né? Para poder ouvir vocês. Se alguém tiver perguntas aí, por favor, a gente vai poder falar agora. Deixa eu pegar um fonezinho aqui, peraí. Eu preciso, senão eu não escuto quem perguntar, não é isso? Um só dá, né? Só para ouvir se alguém vai fazer, mas talvez não. E aí? Quem tem pergunta? Calma, gente, um de cada vez. Um de cada vez. Não. Não. Com isso aqui eu consigo ouvir vocês. Por favor. Se alguém tiver dúvidas... Alguém tiver perguntas, por favor. Acho que eu liguei. Tá ok? É isso? Tá. Beleza? Dúvidas? Ok. Vai lá. Você tá ouvindo? Não. Eu também não. Meu nome é Marlon, da Agora P2S. Tá, então eu não tô ouvindo. Aumenta aqui, ó. Olá? Pode falar. Esses microserviços que vocês falaram aqui dentro da plataforma de vocês, ele já tem algum tipo de integração, pelo menos para soluções serverless da AWS? Tem. Eu não... A gente está, Eu não entendi obviamente, a pergunta. no ambiente AWS, então Não tem os tá componentes achando, para não AWS. consigo ouvir. Mas ele vai, eu vou Tanto vendo o com o Fernando. S3 e basicamente os serviços de base da AWS, mas não somente. Mas também AWS. Mas já é nativo? Nativo. A pergunta era sobre Desculpa de estar fora integração do contexto aí. integração com a AWS. Os componentes. Sim. Cara, assim, eu não sei se acho que vai demorar muito para eu voltar lá, mas enfim, aquela solução que eu mostrei para vocês aqui de data matching, ela tá rodando na Amazon, E rapaz, você fez slide, hein? Você acha? Meu Deus do céu, cadê? É slide. Oh, tá chegando. Esse aqui. Esse aqui é uma aplicação SaaS. O cara se cadastra e começa a usar. Ele sobe arquivos, TXT, XLS, CSV, o que for. Depois ele mapeia essas colunas. Depois ele cria filtros, agrupamento, fala o que ele quiser. Cria uma coluna nova, multiplica a coluna 1 pela 2, me gera um resultado. Por exemplo, eu vou conciliar um cartão de crédito, aí eu sei que o valor que eu estou recebendo tem que aplicar uma taxa que eu combinei com o cara. Eu crio uma coluna nova, aplico a taxa ali, beleza. E aí, depois eu vou lá e crio as regras. A coluna A tem que ser igual a B tem que ser igual a F, tem que ter uma tolerância de, se for uma data, um dia mais, um dia menos, se for um valor monetário, um centavo a mais, um centavo a menos, e aí você dá o play. Aí você vai moer aquela carne lá. Isso tudo rodando na Amazon de forma elástica, de forma enfileirada, porque eu não posso ter
se todo mundo ir lá e dar o play de uma vez, você imaginou, vai sentar, né? Então tem, assim, o que você imaginar de tecnologia de nuvem tem aqui, tudo containerizado. Um detalhe interessante é que o cliente solicitou, né, nessa ocasião. Eu preciso ser agnóstico à plataforma. Se amanhã a Amazon resolver me cobrar o dobro do preço, eu quero ir lá e mudar para Scramble. Vamos, sei lá, vou para o Google, vou para a Azure, sei lá, para qualquer um outro cara. Da forma como ela está construída, a gente roda um script de deploy, restaura backup de bancos e está tudo funcionando. Então eu devo ter um downtime aí, por conta de dados e de tráfego entre isso, de 2 a 4 horas no máximo, numa solução SaaS dessa, entendeu? Porque realmente o volume de dados é grande. Para vocês terem uma ideia, ela, num dos testes iniciais que a gente fez, num ambiente controlado, ela compatibilizou 3 milhões de registros, comparando todos com todos, no pior cenário possível, de várias células em 15 minutos. E disse pro cara, isso bate, isso eu acho que bate, isso não bate. Se você for parar para pensar, como eu comentei há pouco, né, isso aqui feito num banco relacional, num cliente-servidor, não sai. Quer dizer, sai, mas você vai levar essa mesma coisa aí dias para processar, né? Então, totalmente possível integrar com a Amazon com o que você precisar. Acho que tem uma... Mais uma pergunta ali? Aí você traduz aí, por favor, desculpa, tá, gente? Acho que desligou. Oi, estão me ouvindo? Manter microserviços no ambiente servidor, em cloud, é mais tranquilo porque a disponibilidade está ali dentro do gestor. Mas no ambiente local, por exemplo, vamos pensar hipoteticamente no início de uma migração, onde eu preciso que esses microserviços rodem localmente. O que hoje, por exemplo, a Embarcadero oferece para a gente nesse sentido? Ela pensa em como ajudar? Tem assim, alguma ferramenta ou alguma prática que é difundida por vocês que nos ajudaria a manter a consistência desses caras rodando localmente? Alguma coisa assim ou não? Você diz além da infraestrutura do back-end? Isso. Você diz com relação à orquestração e esse tipo de coisa? Justo. Não. Aí não é de Embarcadero, aí são as ferramentas de mercado, por exemplo, Kubernetes e ferramentas para orquestração em geral. Isso, digamos, o que você vai implementar vai ser o core, né, da sua regra de negócio, que vai estar ali dentro, por exemplo, de um Apache, por exemplo, mas o entorno não. Aí a gente vai para aquele ferramental que é o comum. E a integração com essas ferramentas Tranquilo. tranquilo. Standard. Basicamente a gente está falando, por exemplo, em Linux, deploy em Apache, e aí o mundo é tudo que é possível. Tá. Eu não ouvi a pergunta, mas eu acho que eu entendi. E aí, falando nesse cara aqui, né, ó, a gente tem isso em casa, por exemplo. Ansible, Rancher, Kubernetes para fazer orquestração sem nuvem, de containers. Inclusive, como eu estava exemplificando daquele projeto, né, de DataMatch, da mesma forma como um cara falou, se eu quiser migrar da nuvem A para a nuvem B, eu quero migrar para uma nuvem privada. Eu quero montar o meu data center e colocar aqui dentro de casa. É possível? Sim, é possível. Muito em função de containers, muito em função de Docker e dos caras que orquestram ele, como Rancher, Kubernetes, etc. Ok? Não sei se foi essa a pergunta. Para quem nunca ouviu, vocês falam que monte de palavrão que vocês estão falando, né? A galera que está mais acostumada com o desenvolvimento, entra naquilo que a gente falou. Vamos começar a conhecer as outras coisas. Não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa saber o que cada uma faz. Beleza? Era isso? Aí eu estou conseguindo entender. Fechou. Mais alguma, gente? Tem mais uma ali. Temos mais um minutinho, vamos lá. Tá bom. Boa tarde, meu nome é André. Quando a gente trabalhava antigamente com plataformas mais antigas, a complexidade dos componentes em si que a gente tem no software era menor. Então, vocês disseram vários componentes que estão interligados. E aí o que a gente começa a perceber é assim, quando a gente tem sistemas críticos, como eu faço para identificar rapidamente onde está o erro, quando acontece um erro? Se a gente, nas experiências que vocês tiveram, se a gente tem monitoramento da aplicação, que tipo de monitoramento é feito, porque num sistema crítico, com um sistema tão complexo, com vários pontos, Sim. a identificação Onde talvez é seja... A solução é muito rápida, Sim. mas a identificação de onde está o problema Pode levar horas. Então, sem a minha pergunta é assim, se a gente precisa montar um time de monitoramento, se eu preciso ter quais ferramentas eu preciso ter para monitorar tudo isso, para resolver isso muito rápido, porque o sistema complexo a gente sabe que eu não consigo prever Sim. todos os pontos que vão falhar. Sim. Eu acredito, inclusive acho que o Keva tem um caso
nessa linha que ele pode compartilhar. Eu vou até retransmitir a pergunta para ele. Mas, basicamente, log é uma das respostas-chave, né? O log é um dos pontos core de você ter log de tudo para saber onde está estourando problemas. Mas ele perguntou com relação a, num ambiente complexo desse, né? Com Onde achar o 500 problema? serviços e aí você tem um problema, como é que você chega à raiz do problema? Né? Basicamente, cara, esses 3 caras que estão em cima no meio, Elasticsearch, Kibana e Logstash, conhecido como pilha ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Um faz a persistência, o outro faz indexação, que é para você encontrar no meio de um texto grande, e o outro faz dashboards em cima desses índices que você criou. São a chave. Qualquer request seu endpoint cospe lá pro ELK, depois você extrai a informação. É a chave de tudo, assim. Sem isso você vai sofrer bastante de fato. Beleza, pessoal? A gente pode falar mais disso em outro momento aí, mas acho que era isso, né? Isso. Mais uma Gente, vez, obrigado aí pelo obrigado. tempo de vocês, tá? Valeu. E até logo. Valeu. Até mais.